Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, falando hoje para vocês sobre a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, às 22 horas, contra o poderoso Esperance da Tunísia. Felipe Luiz está montando o seu quebra-cabeças. Será que o Gerson, Pedro deverão ser titulares do jogo de hoje? Bruno Henrique tem as condições de jogar, apesar de seus problemas extracampo? Antes do vídeo, conte pra gente qual é a sua opinião, se você acha que BH e Gerson devem ser titulares no jogo de hoje, e também conta pra gente de qual cidade do Brasil ou do exterior que você está aí nos assistindo. Dito isso, inscreva-se no nosso canal, acione a sua notificação, deixa o like, ele é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, vamos ao vídeo, valeu! Gente boa, tá começando o Globo Esporte nesse lugar especial, onde Rocky Balboa se preparou subindo essa escadaria para encher Apolo de burdoada num filme dos anos 80. Solta a música que eu vou fazer essa abertura correndo também, garoto! Hoje no Globo Esporte, vamos falar de Flamengo, que hoje vai encarar o Esperance da Tunísia. Vamos falar de Fluminense, que joga amanhã contra o Borussia Dortmund, o empate do Palmeiras e também a vitória do Botafogo, claro. Enquanto eu respiro com a torcida do Flamengo aqui na Filadélfia, você vê aí, André Galindo, conta pra gente como é que foi essa vitória do Botafogo. Suada, hein, irmão? POV é a sigla em inglês para dizer ponto de vista. Uma das novidades da Copa de Clubes é a câmera presa no corpo do árbitro. Fica na orelha dele aqui, ó. Na orelha? É, no fonezinho, aí na ponta da orelha tem uma câmerazinha. O POV do juizão flagrou várias reações da estreia do Botafogo. Um pessimista poderia dizer: venceu, mas sofreu. Um otimista poderia dizer: sofreu, mas venceu. É só uma questão de ponto de vista. 30 mil torcedores, barulhentos. Seattle curte muito o soccer, como eles chamam o futebol, caso não muito comum nos Estados Unidos. Eu joguei aqui nessa liga, avisei os rapazes, falei, não vai ser jogo fácil, aqui tem o time de Seattle, já enfrentei várias vezes. Não foi fácil o começo, para nenhum dos lados. Até que um empurrão deu um empurrãozinho ao Botafogo. A falta fora do lance ofereceu uma chance de ataque. Alex Telles fez o que já está acostumado. Jair fez algo que não está acostumado. De um cruzamento perfeito, saiu o primeiro gol do Botafogo na Copa. O primeiro do zagueiro com a camisa do clube. O Jair subiu mais alto, sozinho, sem marcação. Cabeceou, não deu pro ídolo Frei. Depois de Telles, foi a vez do outro lateral, Vitinho, dar uma assistência. Vitinho vai pintar o cruzamento buscando o Igor Jesus. E a inédita Copa do Mundo de Clubes conheceu a comemoração original de Igor Jesus. Kamehameha pra gringo ver. O Vitinho cruzou bem ali, ele foi feliz, antecipou o zagueiro, com essa testa maravilhosa. 2-0 e um consenso. Fizemos um grande primeiro tempo, né? A gente fez um bom primeiro tempo. A gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? Só que um jogo tem duas partes. E na última, o tempo virou. De facto, o Seattle empurrou-nos para trás e foi gerando oportunidades e foi gerando finalizações. As substituições não funcionaram tão bem. Eu acabei sendo feliz ali no final do jogo. Botafogo 2, Seattle 1. Ufa, a sensação é essa, de alívio. Mas os jogadores do Botafogo rapidamente entenderam. A postura no segundo tempo da estreia não pode de jeito nenhum se repetir na próxima quinta-feira, contra o atual campeão da Europa. Vamos ter que ser muito melhores, muito mais competentes e fazer praticamente uma noite perfeita para defrontar o Paris Saint-Germain. Estamos preparados para esse desafio. Claro que muitos duvidam de nós, mas sabemos a qualidade que temos. Muito bem, cheguei aqui em cima, gente. Depois de enfrentar aqueles degraus, assim como Rocky Balboa, eu cheguei. E essa galera toda chegou também? Chegou animada? A torcida do Flamengo está animadíssima. Daqui a pouco a gente vai mostrar, falando ainda sobre o Botafogo, a galera que assistiu a vitória do Botafogo na praia de Copacabana. Mas agora vamos falar de Flamengo.
Flamengo, gente. Flamengo joga hoje contra o Esperance da Tunísia. 10 da noite, bola rolando, ao vivo na Globo. Quem sabe tudo de Flamengo é Richard Souza. Conta aí, meu camarada. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá com a gente. Daqui a pouco toda essa galera vai estar aqui no estádio da Filadélfia, que tem capacidade para 69 mil torcedores. Escobar, Flamengo fez 4 treinamentos aqui nos Estados Unidos e o Filipe Luís tem quase todo mundo disponível. A exceção é o uruguaio Nico de la Cruz, que ainda não tem condições físicas e ele está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea, que também vai ser aqui na segunda rodada. Com isso, essa ausência abre a possibilidade para que o Jorginho faça a estreia dele no Flamengo. Vamos dar uma olhada no provável time para hoje à noite. A defesa formada por Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Alexandro deve ser preservado. Eric Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo. E na frente, Bruno Henrique. O Esperance da Tunísia está invicto a 11 partidas. E o Filipe Luís definiu essa equipe como completa e muito boa. Viu, Escobar? Tá de olho nos tunisianos. Richard Souza falou que o Esperance tá 11 jogos sem perder. O Esperance. Perde hoje. Chegou a hora. Vai perder hoje, então. Valeu, Richard Souza. Vai perder hoje. Já falamos de Botafogo, já falamos de Fluminense, mas hoje o Flamengo vai estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E depois do jogo, tem Central da Copa, hein? Hey, brothers! É isso aí! De segunda a sábado tem Central da Copa! Sempre no fim da noite, com os gols, os melhores momentos e as melhores histórias. Mas é tudo sobre a Copa do Mundo de Clubes, Belo! E com a gente no comando, né, Leque? Ah, cavalinhos, que saudade, que alegria! É isso aí, nós estaremos juntos na Central da Copa. Comigo também, Tadeu. Isso aí. Opa, eu também, com profecias sobre os jogos da Copa. É uma tecnologia inédita. Ei, calma aí, pessoal, não tem gente bicho demais nesse programa não, brother? Pois eu acho que cabe mais. Daqui a pouco, gente boa, o assunto é Arrascaeta. Arrascaeta, que é uma liderança técnica do Flamengo. Tem aí. Ih, tem palavrão. Não pode nessa hora. Não pode. Já já a gente volta. E se meu Flamengo fosse bimundial, feito rock com Apolo no final, na Filadélfia, Esperance vai ser o primeiro a morrer e o Mengão malvadão vai vencer. Vai ser fácil. E o Arrascaeta, inspirado nessa linda canção, está com olhos de tigre para encarar esse Mundial. O 10 que se disfarça de 9. Ao mesmo tempo em que é foco do poder de criação do Flamengo, Arrascaeta no capricho, Pulgar do ângulo. Arrascaeta se transforma em desfecho. Arrascaeta é o nome da emoção. O Arrascaeta começa a Copa do Mundo de Clubes como um dos jogadores do Flamengo com mais partidas na temporada. Foram 6 passes para gol, mas a versão artilheiro deixa a fase do uruguaio mais especial. São 12 gols em 26 jogos, 10 deles com bola rolando. É do artilheiro do Campeonato Brasileiro! Muito conhecido pelas suas jogadas, pelo domínio, pela sua técnica, pelas assistências, e agora está vivendo essa fase de artilheiro. Só vem aumentar as possibilidades do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, porque é um jogador que, além de toda a sua técnica, ele tá com o gol. O modelo que temos dá ao Arrascaeta tempo e espaço para poder ser determinante na parte que ele é mais determinante, que é perto da área. O que me chama a atenção do Arrascaeta nessa temporada é que ele tem usado muito essa região de campo.
tem pisado muito na área adversária, tem chegado muito mais próximo do gol adversário e com movimentações inteligentes. E numa dessas movimentações, ele flutua entre linhas, recebe um lindo passe do Léo Ortiz no jogo contra o Fortaleza e finaliza dentro da área de direita. Os números mostram isso. 9 dos 12 gols marcados foram de dentro da área. Ora meia, ora atacante, sempre fundamental. Então você já sabe, hoje tem Flamengo. Estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 10 da noite, bola rolando contra o Esperance da Tunísia. E a gente já vai pra lá. Geral já tá indo. Vambora, vamos pra cima. É dia de estreia, estreia se ganha. Boa tarde, gente boa. Tchau, até amanhã. Estão conosco. Bom dia, amigos. É isso aí, bom dia Abel, Mari, Celso, Eugênio, bom dia a todos. Pedro Ivo Almeida. Bom dia, Mendel. Chegou o dia. Enfim. Chegou o dia da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, muitos treinos acontecendo aqui nos Estados Unidos, toda essa preparação para o dia de hoje, a grande estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, hoje 9 horas da noite na Filadélfia, 10 horas da noite de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, no Lincoln Field. Então é um jogo muito esperado pelos jogadores, pela comissão técnica. Ontem a gente teve aquele protocolo da FIFA, entrevistas dos jogadores, entrevista coletiva do Filipe Luís. E o Filipe Luís falou do Gerson, que tem sido o assunto durante toda essa semana, essa iminente saída do Gerson para o Zenit da Rússia. E também falou sobre a mobilização do time para essa estreia no Mundial de Clubes. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Tá, então o Filipe Luís falando sobre o Gerson, apaziguando todo esse tema do Gerson e falando sobre a mobilização do Flamengo para essa estreia. A gente conversou com os jogadores, né, Pedro? E também eles falaram sobre essa mobilização para a estreia, mas também uma ansiedade que é normal para uma estreia de uma competição tão importante como esse Mundial de Clubes. Tudo bem, menino? Um abração para você, Abel, Mari, Celso, Eugênio, todo mundo ligado aqui com a gente. São duas coisinhas que me chamam a atenção nessa entrevista. A primeira é a tentativa quase que exagerada do Flamengo de dizer que não tem nada no caso de Gerson. Nada mudou, não tem nada, só que o Boto tem que vir da coletiva e proíbe pergunta. O Filipe Luís diz que teve uma conversa com ele. E aqui nos bastidores a gente sabe, eu e Mendel aqui uma semana já colado no ambiente do Flamengo, se fala muito disso, se comenta muito, se vai, se não vai, por que aceitou, não deveria, porque a negociação é assim, é assado. Então, assim, há uma situação que o Flamengo não quer comentar e causa um certo desconforto e por isso tenta passar essa impressão de que não aconteceu nada. Há uma crise ali, mas que o Flamengo não quer falar. Falando de bola, de campo, que eu acho que é que o torcedor quer saber também, essa questão da ansiedade é muito curiosa, porque o Cebolinha ontem, quando vai conversar com a gente ali naquela zona mista, quase que improvisada no gramado, né, do Lincoln Field, onde vai acontecer o jogo de hoje, ele fala que um dos tópicos que o Felipe bate bastante na tecla nesse planejamento pré-jogo é sobre manter a calma. Se a bola não entrar no início, mantenham a calma, sem ansiedade. Se a bola não entrar no primeiro tempo, mantenham a calma, sem ansiedade. Não deixe essa ansiedade de estreia de uma grande competição afetar o desempenho, afetar o plano de jogo da equipe. O Léo Pereira acaba falando isso também
também na zona mista. O Léo Ortiz já tinha falado bastante sobre isso, até destrinchou o que ele acha que acontece com o time. Oscilações dentro de partidas e oscilações ao longo da temporada ocorrem muito por conta desse mental, dessa ansiedade de querer resolver muito, se lançar muito e acabar cedendo espaços. Então está presente esse assunto por aqui dessa ansiedade, e acho que a gente vai verificar um pouco sim quando a bola rolar hoje às 9 horas aqui da Filadélfia, 10 horas de Brasília, essa questão da ansiedade. É o Flamengo aprendendo, sabendo, tendo que lidar em como controlar essa ansiedade. Há toda uma expectativa, semana de preparação, a gente está falando de um Mundial, a torcida se mobiliza para isso. Então, como o Flamengo vai tentar tratar o jogo como algo dentro do seu plano normal, é claro que tem uma ansiedade ali e segurar caso a bola não entre, como vai ser o decorrer dessa partida. Sobre o time do Flamengo para essa estreia, o Felipe Luiz, nessa entrevista coletiva, não quis revelar os 11 iniciais, disse apenas que o Nico de la Cruz é o único desfalque, que todos os outros jogadores estão à disposição dele. Existe uma dúvida em relação ao Alexandro na esquerda. O Alexandro, no último treino para essa partida, ele realizou parte da atividade separado dos companheiros, tem um desgaste muscular, vem de 8 jogos como titular. E uma dúvida também no meio-campo, né? O Jorginho, elogiado tanto internamente como publicamente pelo Léo Ortiz, existe a expectativa da estreia dele pelo Flamengo. Então ficam essas duas dúvidas para a estreia do Flamengo, o time do Flamengo para essa estreia contra o Esperança. Ontem o Felipe Luiz foi perguntado pelo menos em 4 oportunidades na entrevista coletiva sobre time, plano, nomes, e ele falava amanhã. Ou então ele tergiversava ali, falava sobre outro assunto, não queria de fato entregar, mas a gente vai tentando colher impressões, conversar com as pessoas, né, Mendel? A linha de defesa não deve ser alterada, você tem o Wesley por ali, os dois Leonardo, né, Léo Pereira, Léo Ortiz, e essa dúvida sim do Alexandro. Por mais que ele fale, estão todos à disposição, ele fala, mas a partir disso eu vou tomar minha decisão. Quem talvez segure um pouco mais para o jogo contra o Chelsea, se o Alexandre, que não treinou ontem no início, não treinou anteontem em nenhum momento com a equipe, vai ser titular ou não. Pulgar não tem De La Cruz, pode ser que pinte o Jorginho, muito elogiado, quando o Mendel bem falou. A gente ouve situações do tipo, é outra prateleira, é outro nível de jogador, se adapta fácil, não precisa de muito tempo para entrar no time. Onde vai cair o Gerson, nesse possível desenho, se cai pela direita, Arrascaeta centralizado, e lá na frente muito provavelmente Pedro não deve ser titular, então como se desenha esse ataque, talvez o Bruno Henrique ali no comando de ataque, quem faria essa beirada, Cebolinha, podendo ser ele por ali, o Plata, acho que ainda segundo um pouco mais, seria o Michel. Algumas dúvidas que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia e se confirmarem aqui até momentos antes ali, coisa de 1 hora, 1 hora e pouco antes da bola rolar, ou como chamam os americanos, antes do kickoff. Exatamente. Só para fechar, em relação ao Esperança, o Esperança vem de 11 jogos de invencibilidade, é um ataque que faz muitos gols, tem o argelino Youssef Belaili, que é um jogador que Youssef Belaili. 35 jogos, aqui. 19 gols na temporada pela seleção argelina, 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, também tem 6 assistências pelo Esperança na temporada, jogador perigoso. Até o Léo Pereira, a gente conversou com ele, disse que tem assistido vídeos deste jogador, tem observado bastante, é um atacante perigoso, para tentar evitar um drible, para entender a movimentação do Youssef Belaili, é o Esperança também, adversário do Flamengo nessa estreia do Mundial de Clubes, Abel. O Esperança, que é um clube gigante no futebol africano, tá? Tem 34 títulos nacionais, 4 Champions da África, a última em 2019, e o Esperança se classificou para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes, via ranking, superando clubes como Al Ahly e Haidad, também do Marrocos. E eles utilizam muito o esquema tático de 4-2-3-1, que teoricamente é um jogo que tem muita triangulação no ataque. Para mim, os destaques do setor ofensivo, Ian Sassi, que é um ponta, não é centroavante, né? É um meio atacante, digamos assim, e o Rodrigo Rodrigues, que é um 9, como se fosse o Pedro do Flamengo. Ele é um 9 clássico, né? Que faz muito pivô, inteligente demais, sem a bola, e eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado. Estava conversando com pessoas que acompanham o futebol, tive que entrar em contato com jornalistas que acompanham o futebol do Esperança. Eles falaram que o ponto forte do Esperança é o jogo sem a bola, pressão alta. Parece até que eu estou falando do Flamengo, mas fica aí algumas informações sobre o Esperança. Vamos falar agora do provável time do Flamengo, galera. É o seguinte, estava até vendo um vídeo lá do companheiro Paparazzo Rubro-Negro, que ele está lá nos Estados Unidos, que no teste, porque o estádio estava fazendo um teste para chamar a escalação, e nesse teste botaram a seguinte escalação no Flamengo, tá? Rossi, Varela,
Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Eu, particularmente, não acho que vai a campo esse time, tá? E os colegas que estão acompanhando o dia a dia do Flamengo lá nos Estados Unidos trouxeram a seguinte provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu, particularmente, acho que nesse time aí, eu só faria uma mudança. Eu, de verdade, eu até busco entender, aceito as justificativas, mas o Pedro, considerado o melhor 9 do futebol sul-americano, ser reserva do time para o Bruno Henrique ser o centroavante, eu considero um absurdo. O Bruno Henrique está jogando muito mal há muito tempo. Eu iria aceitar se o Bruno Henrique estivesse fazendo bons jogos, estivesse fazendo gol, porque isso é importante de um centroavante, e ele está jogando como centroavante, mas não é o caso. Deixar o Pedro no banco de reserva para o Bruno Henrique, que vive a sua pior fase com a camisa do Flamengo desde 2019, eu acho um absurdo. Vou ser bem sincero. Inclusive, torcedores nas redes sociais também acham, tanto é que resgataram um vídeo do Felipe Luiz falando que quando, na época, o Pedro estava lesionado ainda, se recuperando da lesão, quando o Pedro voltasse, seria um dever dele fazer a equipe jogar para o Pedro. E ele não está cumprindo com o que ele falou na ocasião. Repito, nada contra as ideias do Felipe Luiz, mas você deixar o Pedro no banco para o Bruno Henrique, que vive um momento horrível, eu particularmente não concordo. Mas Felipe Luiz obviamente entende mais de futebol do que eu, entende muito mais do Flamengo, porque é ele que está vivendo o dia a dia. E ele obviamente quer o melhor para ele e também para o Flamengo. Bom, meus amigos, a gente tem algumas observações a fazer a respeito dessa primeira partida do Flamengo, estreia do Mundial de Clubes, né? Também conhecido como hoje, às 22 horas, já estou com as unhas todas roídas. Portanto, sabemos nós que vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo difícil, estreia. O Flamengo sempre tem dificuldade em estreia de campeonatos, de torneios, de copas, enfim, de qualquer coisa que comece. Mas, dito isso, acredito eu que o Flamengo já tem experiência suficiente para poder entrar em campo e apresentar o seu bom futebol que todos conhecem, que todos desejam, que todos aí enxergam como um dos principais forças da América do Sul e com grande chance de chegar aí, quem sabe, até as finais. Mas vamos falar de alguns assuntos que estão reverberando aí nas mídias, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Alguns jornalistas dizendo a respeito de Gerson, dizendo a respeito de Varela, dizendo a respeito de Wesley, dizendo a respeito de Gerson e Bruno Henrique, Pedro, enfim, uma série de assuntos que a gente pode estar trazendo para vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito das particularidades da partida de hoje, no meu entendimento. Já pedi a vocês que, se não concordarem, coloquem lá nos comentários o que vocês pensam a respeito de tudo que está acontecendo, de tudo que foi dito aqui no canal. E, se possível, também já fala de qual cidade vocês estão aí nos assistindo, para a gente poder ter um acompanhamento de até onde o nosso trabalho está chegando, é importante para a gente. Mas queria falar para vocês o seguinte: existe sim a possibilidade de Varela entrar no lugar do Wesley. Não que eu concorde, que eu ache certo, por mim o titular é o Wesley, mas o Varela vem apresentando um grande futebol. Felipe Luiz se sente confortável com ele em campo, por fazer muito bem a fase defensiva do time, a recomposição. Sabemos que não tem aquele cacoete de atacante, mas por incrível que pareça, vem atacando nos últimos jogos, vem conseguindo dar assistências, vem conseguindo fazer gol, vem participando de bastante jogadas na frente, com lançamentos inclusive. Ou seja, é um jogador que está melhorando muito tecnicamente e existe sim a possibilidade, eu vejo essa possibilidade, do Wesley entrar na lateral direita nessa partida de hoje, por se tratar de uma partida onde os nervos estarão à flor da pele e acredito eu que o Felipe Luiz entenda que o Wesley é ainda muito imaturo para situação de primeira partida de uma Copa. Então existe sim a possibilidade de Varela estar entrando em campo hoje como titular e eu não acho nenhuma loucura se isso acontecer. Eu também confio bastante no Varela, já queimei minha língua com ele, já pedi desculpas aqui formalmente por ter falado mal do seu futebol, mas agora ele vem apresentando uma ascensão muito grande. Para mim é jogador importante hoje no sistema defensivo do Flamengo. Outro assunto importante é quanto ao assunto de Gerson, perguntado pelos repórteres do Felipe Luiz, deixou a entender que está focado na partida, focado no campeonato, focado nas coisas
internas do clube, do grupo, preparação aí para o campeonato. E as coisas externas ficam a cargo de José Boto, que também já deixou claro a posição dele. Até o momento o Flamengo não recebeu o Pix, né, e com certeza não recebeu porque Gerson pediu ao clube russo que não depositasse antes do Mundial, para não gerar um desconforto ainda maior, e tudo está tramitando da melhor forma. O Flamengo não recebeu o dinheiro, continua sendo jogador do Flamengo e vai jogar o Campeonato do Mundo pelo Flamengo, e depois disso deve se transferir sim para a Rússia, visto aí informações de que ele já até colheu algumas informações do clube russo, do Zenit. Portanto, o Gerson aí é um passo de se despedir do Flamengo, mas só depois do Mundial. Outro assunto importante aí que estão reverberando bastante o pessoal louco da vida, inclusive eu, é a situação de Bruno Henrique estar jogando no time, não por esse problema extracampo dele, mas sim pelo seu rendimento em campo, que já vem caindo muito nos últimos jogos. O Bruno Henrique tem passado por uma das piores, dos piores ciclos dele dentro do Flamengo, não conseguindo fazer gols de cabeça, não conseguindo dar arrancadas, não conseguindo dar assistências, não conseguindo fazer gols, ou seja, está jogando fora da sua posição real, e quando joga na sua posição real também não consegue acrescentar muita coisa, e deixar o Pedro de fora, considerado aí um dos melhores atacantes do sul-americano, ficar de fora de uma partida. Mesmo estando mal fisicamente, o Pedro tem muito mais a entregar, fazendo aquela parte do campo, a centroavance dentro da área, fazendo pivô, ajudando nas tabelas, jogador muito inteligente, com muita disposição, muita vontade. Acredito eu estar no melhor momento já do que Bruno Henrique, pois o Bruno Henrique não tem entregado nada para o Flamengo nos últimos jogos. Por isso eu acho um erro entrar Bruno Henrique e o Pedro ficar no banco logo de saída nessa partida de hoje. Outra situação que pode acontecer hoje, ninguém se sinta surpreendido por isso, é se o nosso querido último contratado Jorginho, né, primeiro volante, vindo aí do Arsenal, se ele entrar como titular na partida de hoje. Ninguém fique surpreso se isso acontecer, porque se trata de um jogador muito acima da média, um jogador de primeira prateleira, do mundo europeu, com a carreira já consolidada na Europa, com muita visão de jogo, muita qualidade técnica, ou seja, se ele entrar em campo hoje não será nenhuma loucura e com certeza terá muito a entregar para o Flamengo. Vamos ver aí o que vai acontecer com essa escalação do Filipe Luís, que está sendo tão aguardada aí no mundo do futebol. Galera, amanhã a gente vem trazendo aí o que aconteceu de melhor nessa partida e trazendo, esmiuçando para vocês algumas situações que porventura possam acontecer na partida de hoje.